Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 1º de junho, e nós estamos hoje celebrando São Justino, um dos grandes mártires dos primeiros séculos do cristianismo. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para todos os munícipes da minha terra natal, Tupaciguara, que em Tupi-Guarani significa Terra da Mãe de Deus, lá no Triângulo Mineiro, bem ao lado de Uberlândia, a cidade que hoje está comemorando mais um ano de emancipação política. Uma cidade já antiga, de 1853, e que Deus possa conceder ao povo daquela terra, por intercessão de Nossa Senhora, que é a sua patrona e rainha, a graça da prosperidade, da felicidade e da conversão sincera. E eu quero te convidar, por intercessão de São Justino, a meditar comigo a palavra de Deus. E essa palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, o ser humano é impressionante, né? Eu fico muitas vezes assim, estarrecido com a coragem do ser humano, com a falta de fé, com a falta de senso, assim, digamos, né? Melhor apresentando essa minha ideia. Por quê? O ser humano quer questionar Deus. Não basta já questionar os homens, duvidar dos homens, colocar o dedo no nariz dos homens, difamar os homens, matar os homens, persegui-los. O ser humano também quer colocar o dedo no nariz de Deus. Quer exigir de Deus explicações. Quer colocar Deus contra a parede. Mas, Padre, por que o Senhor diz isso? Porque é justamente isso que está acontecendo aqui no Evangelho. Os sumos sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei estão espantados, e essa é a palavra correta, espantados pelo poder de Deus que age em Jesus, acham que Jesus é um embusteiro. Muitos dentre eles, eu acredito, percebem em Jesus os sinais de Deus, mas seu orgulho, soberba e arrogância não lhes permite enxergar a verdade que está em Jesus. E por isso estão sempre questionando, sempre atacando, sempre tentando desmerecer as ações de Jesus. O ser humano que não respeita sequer o seu irmão também não respeita a Deus. O ser humano, ele desafia Deus. E se nós pararmos para analisar muito bem a história da humanidade, pararmos para apreciar um pouco da ação humana em relação a Deus e a religião, nós vamos perceber isso. Isso começou já lá na ressurreição de Jesus, quando Tomé diz: Eu só creio se puder colocar o dedo nas marcas dos pregos. Jesus o chama: Vem cá, incrédulo, bota o dedo aqui. Depois nós vamos vendo ao longo da história outros tantos homens e mulheres que desafiam a Deus. Há uma velha lenda em Portugal, na região de Barcelos, no norte do país, que diz
que um homem foi acusado de roubo, ele era inocente, e o rei estava por ali, e o rei diz, se ele é inocente, que esse galo que está cozido aqui na panela, por graça de Deus, fique de pé e cante. E diz a lenda que o galo se colocou de pé, saiu da panela, se refez inteiro ali e começou a cantar. Olha, o homem quer sempre testar Deus. O homem quer sempre impor a Deus a sua condição racional, a sua limitação, a sua incapacidade de entender que existem coisas materiais e coisas espirituais, que há uma vida nessa terra, mas que há uma vida no céu, que existem homens e mulheres de carne e osso, mas existem anjos e também existem demônios, seres espirituais. O homem quer sempre ter razão em tudo. E Jesus lhes lança uma pergunta nesse evangelho. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Eles sabiam que vinha do céu, mas eles não podiam reconhecer que vinha do céu. Por quê? Porque eram orgulhosos, soberbos e arrogantes. Quantas vezes eu e você agimos assim, com orgulho, soberba e arrogância? Quantas vezes nós perdemos o tempo da graça de Deus na nossa vida porque somos soberbos, orgulhosos e arrogantes? Porque queremos ter o controle de tudo, porque questionamos a tudo, porque duvidamos de tudo e de todos, porque não aceitamos na vida do outro a bênção que Deus derramou, porque achamos que o outro não merece, que só nós somos merecedores de todo bem. Por que nós agimos assim? Quando nós agimos assim, nós não agimos como filhos de Deus, mas como filhos das trevas. Quando nós queremos colocar em Deus a culpa pelas coisas que acontecem, nós queremos tirar de Deus o seu poder e a sua autoridade. Quando nós vivemos uma vida por conta e risco, como aqueles homens estavam vivendo segundo a sua própria lei, nós nos afastamos desse Deus que opera milagres e que faz grandes coisas. Então, se nós não somos capazes de responder a Jesus o porquê nós cremos nele, o porquê nós o seguimos, o porquê nós estamos nesse caminho, é porque nos falta convicção de fé, nos falta humildade e nos falta mansidão de coração. Peçamos ao Senhor hoje essas virtudes. Peçamos a Ele essa graça de não duvidarmos em nada da sua ação e do seu poder, ainda que não vejamos. Até porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu siga acreditando. Maria certamente não sentiu o Espírito mover-se no seu ventre, mas Maria acreditou e concebeu. Então, peçamos hoje a Jesus que faça de nós homens e mulheres humildes de coração para acolhermos o poder, a graça e, sobretudo, a vontade de Deus na nossa vida, sem questionamentos. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.